Olá, meus queridos alunos, muito bom dia, muito boa tarde, tá? Então, hoje nós vamos dar início, tá, e continuidade, tá, no nosso assunto, tá? O nosso tema da aula de hoje é sobre os impactos socioambientais, tá? Então, pessoal, é muito relevante, tá, falar sobre essa situação, até porque falar de impacto socioambiental, tá, é uma situação que está relacionada com todo mundo, tá? O planeta inteiro está envolvido nisso, tá? E todos nós somos responsáveis pelos impactos que nós geramos e pelos impactos que são causados na atmosfera, no solo, tá? Nas bacias hidrográficas, tá? Na vegetação. Enfim, o objetivo da nossa aula hoje, tá, gente, é falar, tá, sobre a questão, né, e conhecer os principais impactos socioambientais, tá, econômicos, e a gente vai verificar eles dentro de dois continentes, tá, principalmente, mas a gente vai falar sobre um pouco sobre os outros também, tá? Vamos verificar a questão da América e na África, tá? Os principais impactos que acontecem nesses dois continentes. Sendo assim, gente, a gente vai falar um pouco sobre a questão da importância, tá, na vegetação nessas áreas de encosta, tá, que são áreas que são muito perigosas, tá? Ou seja, o deslizamento de terra nada mais né, de que a ação antrópica do homem, né, que constrói suas habitações em regiões que são regiões de encostas. Por exemplo, no Rio de Janeiro existem muitas regiões de encostas, tá? E essas regiões de encostas, elas são muito perigosas, né? Até porque as pessoas, elas não têm noção, né? De como que o solo ele vai ficar depois que se tirar a vegetação e em virtude disso, dessa falta de informação, e muitas das vezes até mesmo pessoas que sabem do que vai acontecer, e elas ficam naquelas regiões onde acontecem esses deslizamentos. Então, é comum a gente ver isso em algumas cidades brasileiras, tá? Como, por exemplo, eu falei para vocês no Rio de Janeiro, né? Que é uma região que tem um relevo um pouco montanhoso, né? E em virtude da falta de infraestrutura urbana nesses lugares, quando chove, né? Esse solo ele recebe uma grande quantidade de água, né? Pluviométrica, e aí ele fica encharcado, né? Alterando o volume e o peso. Sendo assim, gente, acontecem esses deslizamentos, tá? Outra coisa importante, né, que eu queria falar era sobre a questão dos parques nacionais, né? Tudo começou com o primeiro parque nacional nos Estados Unidos, tá? Em 1872, ali no século XIX, tá? O Parque Nacional de Yellowstone, tá? Esse parque, ele tinha é, é, fauna e flora, tá? Muito rica, então tinha vegetação também de várias espécies. Então, os norte-americanos decidiram que eles deveriam deixar, né, essa região para ser preservada, tá? Então, a partir daí, né, muitos outros países tiraram os Estados Unidos como modelo e aí eles iniciaram, tá, essas divisões de parques nacionais, tá? Então, ou seja, dependendo de cada país, né, existe uma grande variedade de parques nacionais, né? No Brasil, existem mais de 70, tá, gente? Mais de 70 parques nacionais e muitos deles estão realmente sob preservação. Outros ainda, existe ainda a ação antrópica, tá? Que não deixa isso acontecer, tá? Essa preservação. E aí, ainda existe, né, a caça predatória, tá? A extração, né, de grande parte da vegetação, contaminação do solo, tá? Outra situação bem interessante também, agora que a gente vai falar, é sobre os impactos na América anglo-saxônica, tá ok? Lá naquela região, o clima predominante lá é o clima frio, tá? É o clima frio e polar, tá? É aquela região ali do Ártico, tá? Ou seja, devido à extração, né, à ação antrópica do homem naquela região, a extração de recursos minerais e recursos vegetais, ah, existiu muita a presença de metais pesados, tá? Naquela região, principalmente nas geleiras, tá, gente? E também, em virtude disso, ah, algumas focas, alguns animais, né, leões marinhos, focas, eles foram também contaminados, né? Existe a presença de
de material pesado aí, tá? Dentro desses animais, tá ok? Material pesado dentro desses animais e o que eu posso dizer para vocês é que mais um impacto, né, socioambiental que foi causado, né, pela ação predatória do homem, tá, gente? Então, outra situação bem interessante também que eu queria falar para vocês é sobre as águas oceânicas que elas foram contaminadas, né, que estão sendo contaminadas ainda. Por exemplo, ali na costa do Alasca, tá? Na costa do Alasca e também na região ali do Golfo do México, tá? Na costa do Alasca ali, já aconteceu, nessas duas regiões que eu falei para vocês, tanto na costa do Alasca como na região do Golfo do México, já existiram os dois maiores, principais vazamentos que já existiram os dois maiores impactos socioambientais que já ocorreram ali, né, na história da humanidade. Foi aqui na América, no continente americano, tá, gente? Nesses dois, no mar ali do Golfo do México e na costa do Alasca, tá bem? O primeiro, né, costa do Alasca, que eu falei, né, foi um vazamento de mais de 750 mil barris de petróleo, tá? Naquela região ali. Imagina só o tamanho do impacto ambiental que foi causado ali. E o outro, né, que foi também em grandes proporções, que foi ali no Golfo do México, tá? Ele, só lá, ocorreu o vazamento de mais de 50 milhões de barris de petróleo. Olha só a intensidade, olha só a quantidade, né, de, desse recurso natural, né, que foi extraído, né, ali, né, no fundo dos oceanos ali, abaixo dos oceanos, tá? Olha só a quantidade, né, de petróleo que foi despejado naquelas águas. Então, causou, né, uma variação enorme ali, tá? Com relação à vida, né, daquele ecossistema, daquele lugar, tá? Outra situação bastante importante também, gente, que eu gostaria de falar para vocês é sobre as cidades, né? A questão ali das cidades, né? Ah, a questão ali dos impactos ambientais ali nas grandes metrópoles, né, que a gente conhece como cidades que têm microclima, tá? Falar aqui um pouco das ilhas de calor, tá? As ilhas de calor, elas acontecem bastante ali naquelas regiões que tem muitas edificações, tem muitos prédios, né? Ela não tem impermeabilização no solo e a ausência de vegetação nessas regiões, ela acaba trazendo sérias consequências. E acontece ali um fenômeno que a gente conhece, tá, pessoal, como ilhas de calor, tá ok? Então a temperatura ela muda, né, de uma região, né, que tem predomínio de vegetação, enquanto que outra que não tem, ela muda muito também, tá, gente? Outra situação bastante interessante é o fenômeno que a gente conhece como a inversão térmica, tá? Ou seja, em dias secos, tá? Uma camada mais fria, ela fica ali sobre baixa altitude. E aí, quando a camada quente, ela aparece, ela sobe, ela não consegue muito é, ali ultrapassar, né? Então, acontece esse fenômeno que a gente conhece como inversão térmica, tá, gente? Só que esse fenômeno ele tem graves consequências, tá? As consequências são a grande variedade de doenças respiratórias, né? Que você já conhece que acontece nas grandes cidades, tá? Que aí vem, por exemplo, pneumonia, é, vem ali uma quantidade grande de vírus, né? A gripe, né? Suas maiores variações, tá? Epidêmicas, tá? Então, ali, virose, enfim, tá? São várias doenças respiratórias que elas podem aparecer devido a esse fenômeno que a gente conhece como inversão térmica, tá? Bronquite, resfriados, são vários, tá? E outra situação também ali a poluição, né? Essas zonas de inversão térmica, ela fica um pouco estagnada, tá? Nas grandes cidades. Então, mediante essa situação, a gente pode dizer que esse fenômeno ele é muito prejudicial, né? E ele é causado principalmente pela ação do homem, né? Que constrói demais, acaba com a vegetação e acontecem essas situações. Tanto é que
muitas cidades, né, elas acabam pedindo ajuda, né, não só ajuda, mas elas acabam começando a se planejar melhor, né, cidades que são que sofrem, né, esses fenômenos, elas acabam se planejando melhor para a construção de parques, né, dentro das cidades, né, que é para ver se consegue equilibrar essa situação do clima que fica muito quente, tá? A outra, que a ocasionando das ilhas de calor, né, essa outra situação das inversões térmicas, tá? Tudo isso para melhorar as condições de vida dentro das cidades, das grandes cidades, principalmente das grandes metrópoles, tá? Outra situação também que acontece muito é a situação da chuva ácida, tá, gente? A chuva ácida, ela é muito prejudicial, tá, à saúde, né? Ela acontece geralmente em áreas industriais, né? Ou seja, eu vou explicar para vocês rapidamente como é que acontece a chuva ácida, mas tudo isso tem um certo contexto histórico, né? Aconteceu ali no início do século XVIII, tá? Em alguns países da Europa, como por exemplo a Alemanha, Polônia, né? República Tcheca, tá? Até mesmo, né? A Inglaterra, onde foi palco da grande revolução industrial, né? Essas regiões, essas áreas naquela época, elas eram muito elas a fonte de energia predominante naquela época, ela era muito assim baseada, né, numa única fonte, que era o carvão mineral. Então a queima desse fóssil, ela gera gases, né? E esses gases que são o dióxido de enxofre somado com o o dióxido de enxofre somado com o nitrogênio, tá? Quando eles sobem para a atmosfera, né, em formato de gases emitido pela queima desse minério, que é o carvão mineral, né? Ele acaba se misturando com o hidrogênio que é presente, né, na atmosfera. Então, essa mistura, ou seja, essa somatória, né, dessas três compostos aí, ele acaba causando aquilo que a gente conhece como a chuva ácida, né? Então, esses lugares, eles sofreram forte impacto ecológico, né? Socioambiental, devido a essa ação, né? Mas só que não foi só eles que sofreram, né? Atualmente também, né? É, alguns países eles vêm sofrendo algumas interferências, né? E esses impactos socioambientais nas suas regiões, como por exemplo os países nórdicos ali, como a Noruega, a Suécia, outros países como a própria Finlândia, tá? A Dinamarca também, né? Eles vêm criando discussões e polêmicas com relação a essa questão, né, da queima desses desse carvão mineral, né, e outros minérios, tá? E por que que eles vêm reclamando? Se eles são um pouco distantes, né, eles ficam ali no litoral ártico. Porque o que que acontece? Quando esses países que eu falei para vocês, como a Alemanha, né, a Alemanha, Polônia, República Tcheca, geravam essas grandes quantidades, né, de gases para a atmosfera, as correntes as correntes de ar, né, que são responsáveis pelas mudanças também do clima, né, as transformações ali de temperatura, de mudança de clima na atmosfera, elas acabavam levando essas nuvens carregadas de chuva ácida, né, essas nuvens, né, com alta concentração de dióxido de enxofre e nitrogênio, tá, para aquela região do norte da Europa. Sendo assim, o que que isso gerava, né? Um deslocamento dessa chuva ácida para uma outra região, né? Que é ali na região do litoral do Ártico, tá? Que eu falei para vocês sobre os países nórdicos. Então, existe muita polêmica, né, e controvérsia com relação a sobre quem é o responsável por esse fenômeno que acontece ali, tá? Naquela região da Europa, tá ok? Outra situação bastante interessante que eu gostaria de mostrar para vocês é sobre os impactos, tá? É, é, ambientais, né? Eu vou passar aqui uns slides, tá? Para que a gente possa fazer o acompanhamento, tá? E algumas coisas interessantes aqui, tá ok? Então, eu vou
tá compartilhar aqui com vocês, tá? Toda essa questão aqui, tá bom? Então, pessoal, segundo o IPCC, tá? Os impactos econômicos, sociais e ambientais, eles são decorrentes do aquecimento global, tá? E afetarão todos os países, porém serão sentidos de maneira diferenciada, tá ok? Mas, professor, como assim, professor? Olha só, por exemplo, no continente africano, tá? Que é o nosso foco, né? Junto com o continente americano, no continente africano, os prováveis impactos que irão acontecer, né? Ou que já estão acontecendo é a diminuição, tá? Da produção agrícola, tá? A diminuição da disponibilidade de água da região do Mediterrâneo ali, e em países do sul também, o aumento dos vetores de diversas doenças, tá? Diversas mesmo. O aumento da desertificação também, tá, gente? A falta por exemplo, a questão da mudança climática, ela pode gerar uma desertificação em algumas regiões, tá? Como, por exemplo, ali na África, eu posso falar da floresta do Congo, tá? Que é ainda a segunda maior floresta do mundo, tá? Mas ali, tanto a desertificação com relação às mudanças climáticas, quanto a ação predatória do homem, né? Ou seja, a, as queimadas ali, que acontecem muito, né? Elas estão acabando com aquela vegetação. Então, também está acontecendo... as queimadas, elas acontecem justamente para que o homem ele possa plantar naquelas regiões, né? Então, em busca de desenvolvimento econômico, né? Ele acaba destruindo o meio ambiente. Outra situação é a extinção dos animais e plantas, né? Que conforme as florestas, né? E o habitat natural daqueles animais, eles acaba sumindo, o que que a gente pode dizer? Né? Que os animais também, eles vão sumir, tá? Junto com as plantas. Outra situação é aqui, tá? Na Ásia, a gente pode falar que, a gente pode dizer também que prováveis impactos, tá? É a diminuição da produção agrícola, tá? A diminuição da disponibilidade de água nas regiões árida e semiárida, tá? Existe também um aumento do nível do mar, tá? Ali na Ásia, que é muito relevante devido ao derretimento das calotas polares também, tá? Aquela região litorânea da Ásia ali, ela vai sentir, tá? Junto com a região também ali do norte, tá? Do continente americano vai sentir muito essa questão do nível do mar, se as calotas polares elas continuarem ainda derretendo, tá? Ou seja, o aumento do nível do mar, tá? Ele vai fazer com que haja um deslocamento populacional muito grande, tá? Uma corrente migratória muito grande, tá? De dezenas de milhões de pessoas, ou seja, futuramente, se isso continuar acontecendo, né? A gente pode perceber que os Estados Unidos, o Canadá, os países do norte dali da Europa, né? Os países nórdicos, todos eles vão ter que procurar refúgio em outro lugar, tá? Então, gente, pessoal, não é à toa que alguns países, como por exemplo a Dinamarca, a Alemanha, né? E alguns países que ficam um pouco ao norte da Europa ali, né? A Finlândia, Noruega, né? São países que eles fazem, né? Muitas relações, né? Com relação ambiental sobre a Amazônia, sobre o norte do Brasil, tá? Sobre o Brasil, tá? Eles investem milhões aqui todo ano, né? Ultimamente eles não têm investido muito devido a algumas inimizades aí que o nosso presidente atual, né, tem feito, né? A, antes dele investirem, né, esses milhões, né, nessa questão ambiental dentro do nosso país, né, eles têm um diálogo, né, diplomático com os nossos representantes. Porém, atualmente, nossos representantes não estão sendo muito, como que eu posso dizer, não estão sendo muito favoráveis com relação a isso. Então, eles querem aplicar esse dinheiro em outras coisas. E esse dinheiro, né, que vem de fundos da Inglaterra, da Alemanha, tá?
da Noruega, tá? Da Dinamarca, eles não estão sendo aplicados, ou seja, esse dinheiro está congelado, né? Até que políticas socioambientais, políticas ambientais, né? Nessas áreas de queimada, nessas áreas de desertificação, tá? Nessas áreas aí, elas possam ser regularizadas, tá? Essas políticas possam ser positivas com relação ao que eles querem fazer aqui. Porque, no fundo, acredita-se que eles vão querer migrar para cá, quando essas calotas polares elas se derreterem, tá, gente? Então, é algo que é previsível, tá? Que isso aconteça, tá? Porém, não é nada certo, mas é previsível, tá? Outra situação acontece na Austrália e na Nova Zelândia. A diminuição da disponibilidade de água e a extinção dos animais e plantas também, tá? Uh, a gente vai falar um pouquinho aqui da questão da Europa, né? Já falei sobre alguns países de lá, ou seja, o desaparecimento, olha aqui, a região Europa e prováveis impactos, tá? O desaparecimento aqui de geleiras nos Alpes, tá? Um aumento da produção agrícola em algumas regiões, tá? Impactos no turismo também vão acontecer, tá bom? Diminuição de produção agrícola também aqui, ó. Aumento de vetores de diversas doenças também na América Latina, tá? E extinção de animais e plantas, tá? Tudo isso vai ser algo que pode e vai acontecer, esses impactos aí futuramente, tá? Com a agravação dessa falta de cuidado que o ser humano está tendo com o meio ambiente. Outra coisa é a América do Norte, tá, gente? Aqui o aumento da produção agrícola em algumas regiões também e o aumento de vetores de diversas doenças, tá? Tudo isso estará acontecendo. Outra situação bastante importante, né, de se falar aqui é com relação à região polar, tá? Ou seja, ali as pequenas ilhas, né, os atóis que existem ali, diminuição de calota polar, tá? Extinção de animais e plantas. Muitos seres que vivem, né, nesse habitat ainda, na região polar ali, eles vão deixar de existir, tá? Um aumento do nível do mar também deverá deslocar nessas pequenas ilhas, né? Existem muitas pequenas ilhas ali, por exemplo, na Oceania, tá? Grande parte, né? Aquele continente ele é composto pela variedade de ilhas ali. Então, um aumento do nível do mar também pode acarretar a inundação dessas ilhas, tá? E deslocar dezenas de milhões de pessoas também para outros continentes, tá? Isso é bem provável que aconteça daqui a alguns anos, quando as mudanças climáticas elas se agravarem dentro da Terra, tá, gente? Diminuição de disponibilidade de água, disponibilização de atividade pesqueira, diminuição de turismo, tá? Então, mediante essas situações, tá? Que a gente consegue perceber, tá? Que também, né? Existe uma corrida espacial, onde alguns países, como por exemplo a China, tá? A Rússia, tá? Estão atrás de vida em outros planetas, né? Que ficam próximos da Terra, até porque eles querem sabem que um dia esses impactos ambientais que estão sendo causados hoje no meio da população, no meio do planeta, tá? Pode acabar a levar à extinção de vida na Terra. Então, esses investimentos, tá, que o governo norte-americano faz, tá, com esses robôs que vão para a NASA, para justamente preparar aquele lugar, tá, para um possível deslocamento ou migração da população, tá? É claro, né, que futuramente pode ir sim, mas a população primeiro, a população que tem um melhor poder aquisitivo, com certeza, depois as outras, né? Então, é algo preocupante e alarmante essa questão dos impactos ambientais, tá, gente? Para que a gente fique ciente, tá? Então, o IPCC, tá? Que eu queria falar para vocês, ele é um painel intergovernamental para mudanças climáticas, tá? Então, o que ele verifica, tá? Foi criado, né, com o intuito, né, de algumas ações internacionais, tá? Com os países que mais são poluentes, tá? Ou seja, o foco dele é a vulnerabilidade, a adaptação, tá? A mitigação, tá ok?
quando fala mitigação, a gente fala de diminuição, tá, gente? Adaptação também, tá? Como a gente vai se adaptar, mesmo querendo evoluir, tá? Que a cidade cresça, tá? Mas ele vai trabalhar de forma que a gente possa se adaptar, tá? Para que a gente não destrua, tá trabalhando, né? De forma que a gente não destrua o meio ambiente, tá? Outra situação é a Convenção do Quadro das Nações Unidas, né? Sobre as mudanças climáticas. A gente chama isso de UNFCCC, tá bom? Ou seja, os compromissos, né, países desenvolvidos, eles têm que, isso tudo está registrado, tá, gente? Está documentado. Então, o principal objetivo, né, e os compromissos desses dois órgãos aí é com relação aos países desenvolvidos, tá? Lá no anexo 1 diz, tá, sobre a redução de emissões ao nível de 1990, tá, até o ano de 2000. E outra países aqui não desenvolvidos, tá? Anexo 1 é redução voluntária das emissões, tá? Sem metas, ou seja, a meta é pré-estabelecida justamente para aqueles países, né, que são potências, que são desenvolvidos, tá? Para que eles possam, de 1990 até o ano de 2000, isso aqui já passou, né? A gente sabe disso, e eles tinham, né, que reduzir esse nível de poluição, e os outros que não eram desenvolvidos, né, seria voluntário, tá? Não teria meta para eles, ou seja, são responsabilidades comuns, mas diferenciadas, ok? Aqui são as conferências, né, das partes, tá? Aconteceram várias no decorrer da história, que começaram desde 1992 ali, né? Então, a essa parte aqui é muito interessante, né? Mostra por onde passaram os países aqui, são as conferências da ONU, tá? Que aconteceram, tá? Mandado de Berlim, o COP Berlim, tá? O COP 2, né? Que foi em Genebra, comunicações nacionais, aí o COP 3, que foi o protocolo de Kyoto, que aconteceu lá, tá? No Japão, muito interessante também. COP 4, qual foi, gente? E Buenos Aires, né? Plano de ação. Então, teve de COP 1 até o COP 12, tá? No ano de 1992 até o ano de 2008, tá ok? Então, assim, gente, é muito interessante, tá? Vocês podem perceber que existiram vários, né? Então, aqui no protocolo de Kyoto, teve a meta para países industrializados, a redução de emissões, né, de gases, né, de efeito estufa, 5,2, né, limite máximo de aumento da temperatura, tá? Esse aqui são as ações que eles tiveram, tá? Que a temperatura ela não pode passar disso, tá? Porque senão pode gerar muitos impactos, tá? A natureza ela age de forma muito agressiva, tá? Quando, se por um acaso essa temperatura passar de 2 graus, tá? As mudanças são terríveis, né? E aí podem aparecer furacões, tornados, tá? Aumento da temperatura em ambientes que são de clima polar e frio, ou seja, né? Pode virar uma verdadeira catástrofe no planeta com o aumento da temperatura mundial, tá? Outra situação também é o período de compromisso, né? Que eles tiveram de 2008 até 2012, tá? Que foi a meta do protocolo de Kyoto, tá? Que foi a meta para países industrializados, tá? Foi esse compromisso que os Estados Unidos quebrou, tá? Ele não fez parte mais disso, tá? Depois ali do governo Trump, tá ok? E protocolo de Montreal, né? E no Brasil, a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas, tá? Pessoal, tivemos também aqui outras ações internacionais. A China e os Estados Unidos eles anunciaram um acordo histórico contra o aquecimento global, tá? Isso aqui é uma matéria, tá ok? Em favor do meio ambiente, ainda no governo do presidente Barack Obama, tá? Com o, o presidente da China, né? O líder chinês, tá? E é isso, pessoal. Negociações fundamentais aqui sobre mudanças climáticas, né? Foi crucial nos próximos dias em Lima, tá? Isso aqui também, tá? Tava verificando a questão da ONU, tá? Que eu falei para vocês sobre a questão que você tem um limite, né? Máximo de temperatura, tá? Para que ele possa ser mantido, tá ok? Outra situação foi que são várias conferências, né? Essa daqui é a continuação da conferência que teve em Lima, tá? Que foi em dezembro de 2004, tá ok?
E é isso, gente. Olha, eu queria agradecer vocês, tá bom? Por mais essa aula, tá? Deixa eu tirar aqui. Eu queria agradecer vocês por mais essa aula, tá? Que vocês possam ter frisado, tá? Que vocês possam ter fixado também, tá? Todo o entendimento com relação a essa situação dos impactos socioambientais. É muito conteúdo, a gente vai ver também mais em outras aulas, tá? Com relação a isso, tá? Sobre esse capítulo aí de vocês, tá? Do 8º ano, tá? Tem muitas coisas que ainda vão ser faladas sobre isso daí, vão ser faladas sobre isso daí. Eu espero vocês aqui, tá? Ou aqui, tá? Nessa telinha aí que vocês estão me vendo, no computador de vocês, televisão, tá? Ou dentro da sala de aula, tá? Peço mais uma vez para os alunos que estão online, tá? Que vocês venham para a sala de aula, vai ser melhor para vocês, tá? Vocês vão ter o suporte do professor, mas se vocês quiserem continuar também online, vocês podem continuar, tá? Façam as atividades que eu passei para vocês, a agenda, tá? Atividade de 1 a 8, tá? Atividade do livro didático, tá bom? Lá das páginas 41, 43, 46, tá ok? As questões 1, 2 e 3 da página 54 também, tá bom? A atividade, tá? Do livro de atividades, tá? De 1 a 6, tá? Na próxima semana a gente vai ver mais conteúdo, tá bom? Ainda sobre esse capítulo, tá? Dos impactos socioambientais, eu espero vocês, tá? Na próxima aula, tá? Fiquem com Deus, tá? E até a próxima, tá? É isso aí, galera. Até a próxima.